Então, eu até agora eu não sei como que eu vou lidar com essa filmagem depois. Se eu vou conseguir colocar no grupo do WhatsApp, desculpa, no grupo da escola, ou se eu não sei como que a gente vai fazer, mas a ideia é eu tentar tentar no grupo lá do Facebook colocar o negócio de hoje, tá? O Emanuele, é uma crítica de alguma crítica de arte. O que filme, série você indicaria para um amigo e por quê? O lance é explicar o porquê, né? Você pode fazer em vídeo, você pode fazer em áudio, você pode fazer um texto, você pode fazer com um amigo, com uma amiga, de maneira que você achar mais interessante, beleza? O professor Luiz Gustavo entrou aí, legal, professor. A mãe da Luísa também. E quando se vocês estiverem no seu primeiro, segundo ano de faculdade e forem apresentar qualquer coisa, a mãe de vocês também vai estar lá vendo. A Leandra. Exatamente, Manuela, exatamente. Pessoal, a gente vai começar daqui 4 minutos, vamos começar bem 3 horas, que já tem bastante gente, e aí a dinâmica é essa, eu vou parar de falar, certo? Quem vai falar é a Ana Júlia, e a Maria Clara vai ler as perguntas que vocês fizerem no chat, eu falo mural, certo? Então ela vai ficar ajudando a Ana Júlia nisso, certo? Vou fazer uma pequena apresentaçãozinha aqui, o porquê esse projeto, né? Todos vocês sabem da dificuldade que é a escola pública, dos medos e da insegurança. Eu fui professor da Luíse, no Quintiliano, e desde muito. Uma coisa. E a Luísa sempre foi uma boa aluna, eu sempre me dei bem com ela, mas ao mesmo tempo ela também sempre teve as chatices que vários de vocês têm como adolescente, discuti já com ela em sala de aula, mas a gente sempre se deu bem. E lá, tanto que quando eu chamei ela, ela falou: pô, professor, eu não estou na faculdade pública, não é ruim isso, mas é que desde lá ela escolheu uma profissão. E eu acho isso uma coisa muito legal. A pessoa escolher alguma coisa que tem o prazer em fazer. E lá ela escolheu ser tradutora e intérprete. Eu até achava estranho, né? Até achava, gente, como que uma menina tão nova já sabe, desde o nono ano ela falava, e hoje ela está estudando para isso. E ela vai ter prazer no trabalho dela, e por isso que eu convidei ela. Então, vamos começar com 2 minutinhos de antecedência, porque já tem bastante gente. A Ana Júlia está com a palavra. Conversando com a Brito. Vai lá. Pessoal, quem estiver com o microfone aberto, além da Ana Júlia, vamos fechar, por favor. Ana Júlia, Luiz e a Maria mantém o microfone aberto. Já estou nervosa, que é a primeira vez que eu faço isso, mas sempre é a primeira vez. Então, Luiz, conte para nós como foi sua experiência quando você saiu da escola pública e foi para a universidade. Qual que foram os desafios para você? Conte para nós. Então, primeiramente, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Luísa, eu tenho 18 anos. Eu desde o nono ano, eu estudei no nono ano com o Fábio, ele me deu geografia. Ele era meu Luiz, levanta um pouquinho o microfone ou puxa o cabelo, porque tá meio bom, tá? Fábio, ele me deu aula de geografia. Desde o nono ano, eu tinha uma professora, ela era intérprete dos alunos surdos. E eu me espelhava nela. E ela foi me mostrando a língua de sinais. E eu me apaixonei, assim, eu sempre quis entender o que eles estavam falando. Eu prestava atenção nas aulas. Eu prestava atenção no que ela estava falando.
e eu queria entender o que ela estava falando. Então, desde então, eu queria saber o que ela estava falando. Eu cheguei em casa uma vez e falei assim, mãe, eu não quero fazer nada, eu fazia conservatório. Então, eu vou fazer um curso de Libras. Quintiliano mesmo, eles davam um curso de Libras grátis. Então, eu comecei a fazer um curso de 60 horas de Libras. Então, fazendo aula no conservatório e o curso de Libras, comecei o básico. Então, com o básico, eu já comecei no 9º ano. Aí, com o 9º ano, eu comecei a ajudar eles. Os surdos mesmo, eu com o básico, eu já tinha feito, já sabia o alfabeto e eu já sabia a conversação. Eu comecei a ajudar eles. Eles me perguntavam, o que eu prefiro? E eles falavam em datilologia, aí eu perguntava qual era o sinal daquela palavra, e eles me explicavam. Então, assim, desde sempre, eu ficava me perguntando, o que eu vou ser quando eu crescer? E eu tinha a ideia do que eu queria ser. Eu sempre gostei muito de animal. Só que não era aquela coisa que eu tinha aquela paixão, aquele negócio que eu queria mesmo. Mas quando eu entrei no 9º ano, no quintiliano, e eu vi que aquilo me despertava, que eu tinha aquela vontade, prazer, eu descobri que era aquilo mesmo que eu queria fazer. Eu não tinha outra coisa que eu queria. Aí foi lá no 9º ano que eu descobri que eu queria ser intérprete. Independente da faculdade que fosse, eu ia tentar ser de qualquer forma. Eu já vi mesmo os surdos, né, conversando lá na porta do quintiliano. Aí, Eles geralmente ficam lá mesmo, depois da aula. Eles ficam na sala recurso. é bem Ô, Lúcio, deixa eu te perguntar uma coisa, me meter que eu sou abelhudo. Só conta pra gente, quando você estava lá na escola pública, que é essa escola que a gente conhece, que tem muita gente que quer fazer, mas existem dificuldades. Você tinha medo de não conseguir ir para a faculdade? Eu tinha. Eu tinha medo porque eu estava numa escola pública e antes mesmo eu estava no Quintiliano, no Castelo Branco, e eu fui diagnosticada com déficit de atenção e hiperatividade. Antes de estudar no Quintiliano, eu estava no Castelo. E eu não era uma pessoa, assim, muito prestativa, né, vamos dizer assim. Eu era muito... não muito participativa. E eu não prestava muita atenção nas aulas. Eu não sou uma pessoa que exatas. Eu sempre quis uma coisa que me envolvesse com humanas. Então, exatos para mim não é uma coisa que eu me dou bem. Então, eu queria que fosse com humanas. Você tem dificuldade com o estudo, você precisa se esforçar um pouco mais. Isso, eu preciso me esforçar um pouco mais. Quando eu cheguei no quintiliano e eu vi que eles também tinham essa dificuldade, que eles precisavam de pessoas que tinham que ter esse apoio, que nem eu também precisava desse apoio. Eu precisava de pessoas que tinham esse apoio. Então, eu ajudava eles. Eu tinha que ter esse apoio, então eu apoiava. Como que eu apoiava? Eu estudava para eu poder ajudar eles. No 9º ano, eu prestava atenção na aula, o professor, eles me ensinavam para eu poder conseguir ensinar eles. Porque às vezes não tinha intérprete, eu acho que o Fábio lembra. Não tinha intérprete às vezes na sala, então você só me explica. Que eu vou sentar ali, mesmo não sabendo explicar em Libras, eu vou escrever no caderno para eles entenderem. 1 mais 1 é igual a 2. Então, 2 mais 2 é igual a 4. Então, como que é essa conta? Você pega, soma isso, vai. Então, é assim que a gente vai fazendo. E foi assim no meu ensino médio inteiro. Que eu fiquei pensando no que eu ia contar para vocês. No meu terceiro ano, foi assim o terceiro ano todo. Na minha colação de grau, eu não me colei, eu não formei, eu não tive condições de pagar. E o que eu fiz? Eu fui só para interpretar. Eu interpretei para os surdos. Ao invés de eu colar, não tinha intérprete no dia. O Zé Ronan, ele não teve como chamar o intérprete. Então eu fui para ver meus amigos, eu não tive condições de
de colar com eles, eu interpretei para eles. No dia chegou um intérprete para interpretar junto, eu e mais um outro colou junto, interpretei junto com eles. Então, assim, eu fiz para ajudar, mas eu fiz para ajudar umas pessoas que estavam ali para formar. Isso não é de coração, assim, é uma coisa que eu gosto. Foi a profissão que me ajudou. E quais são os maiores desafios de interpretação de Libras para você? Eu acho que, assim, os desafios para mim é as regiões, né? Que a língua de sinais, mesmo a gente, da mesma forma que a gente é, eu sou carioca, eu tô até nervosa, tô até confundindo o que eu sou. Eu sou capixaba e vocês são mineiros. Então tem as regiões. A língua de sinais é a mesma coisa. Então, da mesma forma que vocês falam o ai sou, vai ter outro tipo de gente que vai falar outra coisa. Então tem as regionais e tem também, tipo, muita diferença de sinais. E, tipo, o coronavírus. Tem um sinal do coronavírus que é do sul é uma coisa, e tem no Espírito Santo que é outra coisa, aqui em Minas Gerais que é uma coisa totalmente diferente. Então, é regional. E tem também que a boca das pessoas, né? A boca do povo é bem complicada. Você tem que tomar cuidado com o que você aceita fazer. Eu, por exemplo, eu fiz o curso técnico enquanto eu estava fazendo o segundo ano. Eu escolhi fazer o curso técnico de Libras enquanto eu fazia o segundo ano do ensino médio. Porque eu não podia perder fazer o curso técnico. Senão, como que eu ia chegar na faculdade sem ter um embasamento de um curso? Eu só tinha o básico. Então, e aí eu perdi várias oportunidades. Perdi não. Eu escolhi não fazer as oportunidades de interpretar em palestras por não ter o linguajar adequado. Eu não sei ir numa palestra de um político e falar assim, nossa, eu consigo ir interpretar lá falar daquelas coisas com aqueles políticos. Eu não tenho esse linguajar ainda. Eu não tenho esse vocabulário, entendeu? Eu não consigo ainda ir lá numa igreja e interpretar numa igreja. Eu não tenho esse vocabulário ainda. Os intérpretes têm que ter entender a capacidade e o vocabulário que eles têm. Eu ainda tenho, eu ainda não sou fluente o suficiente para ir numa igreja e interpretar sobre uma religião que eu não conheço, entendeu? Você está em qual período da faculdade? Estou no segundo período ainda, comecei esse ano. Então, assim, eu acho que essa é a maior dificuldade para os intérpretes de Libras. Mas posso falar uma coisa? Oi, gente. Tudo bem? Luiz, essa é a Poliana, que é a nossa coordenadora pedagógica. Oi, Poliana. Tudo jóia? Gente, eu quero contar uma experiência a respeito de Libras. Eu comecei a fazer um curso, inclusive, quem tiver interesse aqui em Uberaba, lá na escola. Ai, gente. É onde fica, vocês sabem? No Quintiliano, onde ela estudou. Não, mas não é só no Quintiliano. Tem uma escola de estudo aqui em Uberaba. Dulce de Oliveira? Isso, Dulce de Oliveira. Em frente à rodoviária. Ela ainda está com aquele projeto do curso de Libras? Sim. Pois é, então eu participei, eu fiz um semestre lá. Só que assim, Fábio, é um negócio que você tem que realmente ter um feeling para Libras, sabe? Tem que ter um amor, que é muito difícil. Não é, e é isso que ela estava falando mesmo. Quando a gente, o início de tudo, você fica muito perdido, porque eles próprios, eles têm, né, meios de, por exemplo, resumir uma frase em um sinal só. E essa parte é muito difícil para a gente pegar, porque eles em si, como que eu posso dizer? Já tem esse tato uns com os outros. Então, assim, é uma ótima oportunidade, quem tiver interesse de conhecer, porque eu acho assim, é complicado, é difícil?
Mas você tem que se identificar. Eu não me identifiquei muito, porque na época eu era bem mais nova também, mas eu não me identifiquei muito. Saí, só Luiz, que eu achei... peraí, o técnico você fez lá na Dulce, Luiz. Não, fiz no Quintiliano. Ah, tem ainda o técnico lá. Então, eu fiz o Quintiliano no 2017, 2018, né? E eles fecharam, porque não abriu turma. O pessoal desistiu. Por Era falta de aluno? falta de aluno. Fábio, a Cida, a SB lá da escola, ela estava fazendo. Não sei se você lembra dela comentar, ela fazia toda terça-feira. Se eu não me engano, eu não sei se era no Quintiliano, foi o ano passado que ela estava fazendo, mas ela estava adorando. Só que eu acho que lá na Dulce de Oliveira é mais fácil, porque eu acho que assim, o núcleo lá é maior, entendeu? Então, eu acho que quem tiver interesse, procurar lá, eu acho que é mais fácil. Vamos, Ana. Maria Clara, se você quiser fazer alguma pergunta, e os outros alunos que querem fazer perguntas, tem qualquer dúvida em relação à questão da escola, de sair da escola pública, as dificuldades e tal, como a profissão, vão colocando as dúvidas aqui no chat, não é mural, é chat, e aí a Maria Clara vai lendo para vocês. Que faculdade que elas estão cursando? Que faculdade que você está cursando? Eu curso na Uniacel. Eu faço bacharel em letras livres. Na onde? Desculpa, eu não entendi. Uniaself. Ah, tá. Ela é à distância. Ah, é distância. Uhum. E você Luiz, tá gostando? Eu acho assim muito interessante. Eu não queria a distância, né? Porque eu acho meio difícil, mas agora eu tô até gostando. Eu acho que eu prefiro a distância do que presencial. Eu me formei à distância, gente. Eu tô preferindo a distância do que presencial, sério mesmo. Eu me formei à distância. Eu não me identifiquei com. Primeiro que eu comecei psicologia. Eu fiz 4 meses de psicologia. Eu não me identifiquei com a minha turma, eu não me identifiquei com a faculdade presencial. Eu achava que era uma outra coisa, eu achava que as pessoas eram mais engajadas, assim, mais totalmente diferente, né? Só que assim, gente, é uma realidade muito bizarra, Fábio. Assim, não sei se é a realidade de todas, mas, por exemplo, do curso de psicologia, lá na Uniub que eu comecei, gente, era assim, totalmente diferente do que eu queria, sabe? E aí acabou que eu falei, gente, não é isso que eu quero. Assim, as pessoas, tipo, a gente tinha uma disciplina no ensino médio maior que eles. Tipo, entravam na sala depois do professor, desrespeitando o professor, entrava comendo, assim, lanche na sala, e era uma coisa horrorosa, gente, eu não gostei, eu me identifiquei muito, Luiz, com o ensino à distância. Eu acho que você faz o seu momento de estudo, você tem uma reflexão maior, você busca mais o conhecimento. Claro, você tem vivências diferentes que uma faculdade, né, presencial te dá. Você tem totalmente diferente. Mas nesse âmbito assim do comprometimento, do estudo em si, eu me identifiquei bastante. Acho que você vai continuar gostando. E acho também que você não faz mais curso presencial. Eu acho que eu não faço mais curso presencial mesmo, não, porque eu prefiro real, à distância. É. Vamos lá, Ana, continue. Muito de perfil. Luiz, você é intérprete, né? Porque há uma diferença entre traduzir e interpretar. Sim, então, eu até pesquisei para te responder essa pergunta. O tradutor e intérprete de Libras, ele é. Quando o Fábio, ele na aula dele de geografia, lá, todo engajado, e quando eu lembro que você tacava disso na gente quando a gente não estava prestando atenção, viu? Você tá aí rindo, mas eu lembro. Quando ele tá todo engajado lá na aula, quando ele está falando, na hora, eu até anotei aqui para eu não falar errado. O intérprete, quando ele está
na aula com o professor, ele é o intérprete, ele está fazendo a tradução simultânea, então ele está traduzindo, é tradução simultânea. Então, essa é a diferença do tradutor e o intérprete. Eu acho que a Leandra, porque acho que, na verdade, a vontade dele era sacar o apagador em mim mesmo. Não, brincadeira, em mim não, porque ele me ama. O tradutor faz trabalho em palavras escritas, vídeos ou aulas. Por exemplo, quando eu estou em casa, eu tenho um texto. Eu estou em casa e o Fábio falou assim, nossa, Luiz, eu sei, mas essa aula é só daqui a um mês. E eu tenho 10 surdos para você interpretar essa aula. E são 10 páginas. Então você tem 20 dias, um mês para fazer. Então você pode resumir, você pode fazer o que você quiser. E isso é traduzir. Você vai traduzir essas 10 páginas, você tem esse tanto de dias, e aí você vai chegar na aula, você vai ter traduzido. Quando você está com o Fábio na aula lá, e você vai estar interpretando simultaneamente. Essa é a diferença. Consegui explicar direitinho? Você, tipo assim, eu vou fazer uma entrevista de trabalho para você em uma empresa sua. Aí você fala assim, ó, que língua você sabe falar? Aí eu falo inglês. Aí você, e se chegar um surdo aqui, você consegue atendê-lo? Aí você, bom, Vixe, peraí que agora eu não tô te ouvindo. ixi, calma. Tá me ouvindo agora? Ouvi, mas eu parei de ouvir no... Se eu consigo atender o surdo na língua de sinais americana. Não, não, americano não, eu falei só. Se eu chegar assim numa loja para você fazer uma entrevista, loja. Parei de ouvir de novo. Ai, gente, o que tá acontecendo, hein? Fábio, abre o seu microfone. Tá mutado. Vai, continua agora. Tudo bem, tá ouvindo, certo? Calma, Sim. calma. Aí eu vou fazer uma entrevista de trabalho para você. Você me pergunta quais línguas você sabe falar. Eu falo inglês. Aí você fala assim: ah, e se chegar um surdo aqui, você consegue atender? Aí eu falo: não, aí já o trabalho não vale para mim. Aí eu queria saber qual que é a importância das Libras no mercado de trabalho. Então, a língua de sinais brasileira, ela é de suma importância. Por quê? Porque a língua de sinais, ela já fala, ela é uma língua. Ela é a segunda língua do Brasil. A nossa segunda língua não é o inglês. A nossa segunda língua é a língua brasileira de sinais. A gente considera a segunda língua como o inglês. Não. A nossa segunda língua é a língua brasileira. Por quê? O inglês a gente considera como é a terceira língua, como a quarta língua, como o espanhol, como o francês, como o americano, etc. Mas a língua brasileira de sinais está aqui dentro, não é uma linguagem. A gente não considera a língua brasileira de sinais uma linguagem. É uma língua, ela tem gramática, ela tem lexical, ela tem semântica, ela tem tudo que a língua portuguesa tem, a língua de sinais tem. Então, eu não estou aqui fazendo a minha casa tem cama. Eu fiz tudo que a língua portuguesa faz, eu fiz na língua de sinais. Eu fiz a minha casa tem cama. Eu fiz com texto, eu fiz com substantivo, eu fiz com tudo. Eu simplesmente não consigo. Mas a língua de sinais não tem nexo, não tem nada que a língua portuguesa não tem. Tem tudo. Ela só não tem, às vezes, o ou o com, ou a, porque às vezes eu não consigo falar assim. Mas como que é? Ana Júlia, Ana Júlia. Ana Júlia, ela vai comer. Eu não vou fazer. Ana Júlia vai
comer. Eu não vou fazer isso. Porque eu fiz um português finalizado. Isso na língua de sinais não existe. Por que não existe? Tu não vai entender. Vai fazer? Vai comer? Né? Não. O que eu vou fazer? Ela, ó, você tá onde? Eu não tá aqui na minha frente. Ela, ó, o sinal de menino. Menina, comer. Eu não sei fazer. Você vai comer. Explica a questão dos nomes, que também é legal. Nomes? É. Tá. O que eu fiz? Você não tá na minha frente. O que isso significa? Você tá em algum lugar. Ela quem? Ela quem? A pessoa que tá em algum lugar. Você é uma mulher, não é? Mulher. Eu posso fazer o seu nome. Ana Júlia. O que você vai fazer? Vou comer. Eu não preciso fazer. A Ana Júlia vai comer. Eu não preciso fazer. Então, não específica pessoa? Não, você não precisa. Agora, se você estivesse na minha frente, por exemplo, a minha mãe tá no quarto aqui de trás. Inclusive, está me ouvindo agora. E eu vou falar assim, mãe, pega o copo pra mim. E o copo tá aqui. E o copo tá aqui. Minha mãe tá aqui atrás. Eu vou falar pro surdo que tá aqui na frente. O surdo tá aqui na minha frente, ó. Eu vou chamar o surdo e falar, ó, a minha mãe pegar o copo aqui. Entendeu? Eu não preciso exatamente... É simplificado, né? É simplificado. Querendo dizer. Isso, é que nem ela tinha dito antes. Eu não preciso exatamente falar, a minha mãe vai pegar o copo para mim, na língua de sinais. Não é exatamente que nem na língua portuguesa, mas é sua. Não, mas tem uma questão, quando você, os surdos e o ouvinte, quando fazem parte da comunidade, eles ganham um nome, né? Como, por exemplo, qual que é o teu nome na Libras? Entendi. Quando um surdo, ele conhece um ouvinte, e ele não, tipo assim, não, o ouvinte não é da comunidade surda, eles ganham um sinal. O meu sinal na comunidade surda é assim, ó. O meu nome é Luiz, a primeira letra do meu nome é L, o meu sinal na comunidade surda é assim. E eles que dão eles que fazem isso? Então, só os surdos podem dar sinais para surdos e para ouvintes. Entendi. Nenhum ouvinte pode dar sinal para surdos. Só surdo pode dar sinal para ouvinte surdo. E o Fábio, você tem sinal, Fábio, você não tem não? Qual é o seu sinal? Eu usava o cavanhaque aqui, lembra? Aí eles faziam assim, era assim. Seu sinal. Então, eu tenho o sinal que é aqui, aí a Renata, você lembra o sinal da Renata? Faz o cabelo. Cada intérprete, surdo, ouvinte, cada um tem um sinal que é para simplificar o nome. O que o sinal significa? Simplificar o nome. Por quê? Para eu chamar o Fábio, por exemplo, eu não preciso ficar falando assim, ô, Fábio, vem cá. Eu não preciso. Ou falar assim, Luiz, chama o Fábio. Fábio, vem cá. Não, já fala assim, ô. É rápido, é simples, é um negócio bem... Mas pode fazer os dois, né? Não tem problema de fazer o nome com o sinal. Pode, mas você não vai ver um surdo fazendo o seu nome, se você tiver um sinal. Ele vai usar sempre. Eu conversar com o surdo e ele fala assim, tipo, ele me perguntar meu nome, aí eu vou fazer em letras, né? Sim. Ah, Se o surdo que você está conhecendo agora, ele não souber o seu sinal, ele vai perguntar, qual é o seu nome? Você vai falar, Ana Ju. E qual é o seu sinal? Seu sinal, qual é o seu sinal? Você vai falar, esse? Então tá bom, ele vai te conhecer pelo seu sinal. Aí nunca mais ele vai perguntar seu nome. Entendeu? Aí você só adquire um sinal quando você faz parte dessa comunidade, porque... Quando você se relaciona com a comunidade, eu era professor. Se você for professora, eles vão te dar um sinal, entendeu?
Inclusive, assim, só entrando aí, eu tive uma Professor Luiz aluna. Gustavo. É verdade, prazer, né, Luiz Gustavo? Eu tive uma aluna e, posteriormente, eu trabalhei com ela numa empresa aqui no Sesc. E aí, o meu apelido, né, muitos não sabem, mas o meu apelido é Cebolinha. Então, eles fizeram um sinal para mim, e esse sinal era assim, ó. Você está sem luz. Ó, pegava os três, fazia assim, ó. Isso queria dizer que era o Cebolinha. Com os 3 fios de cabelo. Uhum. Então, É isso, gente. esse é o sinal que eles identificam. Provavelmente, se eu for na escola que ele deu a aula e tiver um surdo que vai falar que ele tenha dado aula, você conhece o professor? Conhece? Mas Então, cada um tem um sinal diferente. cada um dos nossos. Fábio, Oi. queria muito, assim, eu tenho pensado muito isso esse ano, acho que é porque a gente está com tempo a pensar, né? Eu queria muito, o ano que vem, fazer uns projetos na escola voltados para temas assim. Eu acho que a Libras é um tema fantástico, só que é como você mesmo disse, Luiz, ela é a nossa segunda língua oficial, só que ninguém tem conhecimento. Então, eu acho assim, tem tanta coisa bacana, tanto tema legal, que a gente não discute nas escolas. E isso, na minha opinião, a gente fica até. Isso não era uma coisa assim para a gente falar, nossa, como eu não sei disso? Principalmente a gente, às vezes, que trabalha com educação, sabe, que está passando isso para as pessoas. Então, Fábio, seria interessante o ano que vem a gente organizar alguma coisa, uma palestra, sei lá, algum movimento, entendeu? Naqueles sábados letivos que a gente tem que cumprir, alguma coisa bacana, Luiz, que você possa ir lá, tá falando mais para os meninos também, porque eu acho que a grande dificuldade da Libras em ter, nem falo que é intérpretes, porque para ser intérprete você tem que estudar tudo certinho, se aprofundar, mas para a gente ter assim, um mínimo de comunicação, a gente teria que ter isso, né? E a gente não tem. Eu digo isso, eu como professora, eu tive um aluno com grau de surdez, ele usava o aparelho, só que o caso dele é um caso aleatório, porque a família, assim, não o reconheceu como surdo também, sabe? Rolava um preconceito, então, assim, o pai também não quis que o menino, tipo, fizesse Libra, sabe? Não quis que ele se aprofundasse nisso. Só que eu gostaria, sabe, de ter o mínimo possível para você ter uma comunicação, assim, social mesmo com as pessoas, porque eu acho que falta muito isso, né, Fábio? Não sei se você tem essa Eu opinião. sei que agora, nas licenciaturas, pelo menos um semestre é obrigatório, Libras, se eu não me engano. Mas, falando nisso, nessa importância da Libras, Lu, fala para a gente assim, você como ouvinte, tá? E uma ouvinte que há um tempo participa da comunidade surda. Como que você consegue descrever a solidão do surdo? O que você acha que é? Eu acho que assim, não tem nem como descrever, né? Você imagina, como que é viver num mundo que você tem que ter uma pessoa do seu lado, o tempo todo para você estar num médico. Você é uma mulher surda e você tem que ir no ginecologista para você dizer como que está a sua menstruação, ou como que está a sua cólica, ou como que está qualquer outra coisa. Eu não sei o que isso deve ser. Eu tenho, assim, eu estudo com uma professora e você trabalhou com ela há 20 anos. Ela me dá aula de letras livres na faculdade e Eu ela, não ouvi o nome de quem. Quem é? a Ariane, Ah, a Ariane, sabe dela? Ela me dá aula de letras livres no quinto ano e outros intérpretes que me deram aula de curso básico e do curso técnico relataram histórias de pessoas, de alunos que contam. Eu nunca vivenciei, né? E levanta teu microfone um pouquinho.
me contam histórias de alunos que chegam para eles que, na verdade, assim, falam: eu não quero agora que você interprete a aula para mim, eu quero que você me escute. Quero te contar uma história que aconteceu comigo. Às vezes chega e conta, eu fui abusado, às vezes chega e conta, eu estou grávida, às vezes chega e conta, aconteceu tal coisa comigo. Então, assim, às vezes o aluno surdo, ou a pessoa surda, porque às vezes não é um aluno, às vezes é um adulto, não tem com quem você conversar. Eu tenho você tem amigos, a pessoa tem um amigo que você pode chegar e falar: amigo, por favor, eu posso ir na sua casa pra gente conversar? Mas e aquela pessoa surda, que às vezes não tem um amigo que pode se comunicar, que pode ir lá na casa e conversar? Tem que chegar, esperar o dia, ou às vezes esperar o final de semana acabar para chegar lá na escola para poder conversar com. E se aquele intérprete abre a boca e conta os seus segredos que você contou para ele? Então, assim, é horrível. Com licença, eu já percebi isso muitas vezes, porque na minha família 2 pessoas são surdas, o meu primo e a esposa dele. E eles são os meus vizinhos aqui na casa da minha avó. Então ele vem aqui para almoçar, ela vem e, por exemplo, quando eu tô conversando com a minha avó, eu tô falando alguma coisa de interessante e ela quer saber, ela fica assim: o que vocês estão falando? E dá uma coisa na gente, porque tipo, a pessoa não sabe o que você tá falando e ela tem curiosidade, você não sabe se informar com ela, você não sabe explicar. E aqui, quando eu tô na casa da minha avó, eu tenho uma prima que ela sabe um pouco de Libras, então ela consegue conversar com eles. Eu sei poucas coisas, mas, por exemplo, quando eu não dou conta de conversar com eles, eu converso com ela pelo celular. E foi um assunto que você estava falando um tempinho atrás, que ela não coloca não coloca essas coisas. Ela conversa, por exemplo, ela tem uma filha e um dia ela falou assim: Maria, brincar Sofia. Então eu entendi que era para eu ir lá para casa dela para eu brincar com a Sofia, que é a filha dela. Então é uma coisa que deixa muito triste, porque parece que a pessoa tá sozinha e ela quer entrar no meio, mas ela não consegue falar, porque só uma pessoa na minha família, a minha avó e a Monique, e raramente consegue entender outras pessoas da minha família que conseguem entender ela. Então, é meio que um vazio isso. Você mora onde, Maria? Que bairro? Eu moro em Uberaba, mas agora eu tô na casa da minha avó. Não, mas em que bairro? Aqui na casa da minha avó? É. No centro. Então, porque talvez no ano que vem não, esse ano não, com certeza, mas no ano que vem, provavelmente, no Quintiliano, que é na região central da cidade, à tarde, 2 vezes por semana, se eu não me engano, todo ano tem o curso, né? Que é um curso básico, mas que pode ir você, tua avó, tua mãe, e ajudar a família toda a melhorar essa relação. Eu acho que é uma possibilidade, não é, Luiz? Na internet, inclusive, está tendo curso de Libras no CAS, do Quintiliano. Então, explica para ela como é que é. O curso de Libras no CAS está sendo no Quintiliano. Ele dá o básico de Libras, ensina sinais, tudo bem, boa tarde, boa noite. É básico mesmo. Assim, já dá para você ter como com ela o básico de ter, assim, como falar com ela de boa noite, boa tarde, de ter uma conversa na hora do jantar e essas coisas. E também tem também, né? Eu tenho alguns sites, depois se você quiser me chamar, Mas assim, Lu, passa os sites, passa isso tudo para mim, que eu vou colocar no grupo para eles. Tá bom. Depois eu passo para você no Face. Fábio, depois o que a gente pode fazer? Vamos fazer uma sensibilização dessa live que a gente teve, falando sobre isso. Eu tinha colocado no começo, que eu vou tentar colocar a live no grupo. Não sei se eu vou conseguir. Entendi. Tá?
Mas se você não conseguir, vamos fazer uma sensibilização lá na página do jornal, Beleza. porque um dos desafios que eu vou lançar, porque assim, eu acho que ainda falta comunicação, é o pessoal seguir a página do jornal, entendeu? Então, a gente joga isso lá e joga essas informações desse site que a Luíse falou, que eu acho, Francisca, assim, quando eu fazia o curso de Libras lá na Dulce de Oliveira, a gente vê muito isso, os A familiares. Francisca é a Maria Clara, a Francisca é a avó dela. Ai, desculpa. Eu Tem problema ainda te mandei. Eu mandei para ele assim, Francisca, essa menina é nossa aluna? Eu mandei do seu particular agora, Fábio. Ele é Maria Clara. Mas eu chamo ela de Francisca de Viu propósito. muito Maria Clara, era familiar participando, justamente por isso, para ter essa comunicação direta com ele, sabe? Interagir e assim, tornar a vida deles e a vida social da família mais bacana, né? Porque assim, você fica sem graça porque você não sabe, aí outra pessoa também fica, e às vezes o básico, né? Já vai ajudar nessa comunicação aí. Vamos fazer essa sensibilização lá, Fábio. Inclusive, se ela tiver aí e quiser que eu dê um oi pra ela. Tá o microfone desligado. Se vocês não se importarem, eu posso dar uma saidinha e chamar ela aqui, porque ela é minha vizinha. Sem meu problema. Pode ser? Beleza. Então vamos lá. Mas enquanto ela chama lá, Ana, continua com as perguntas. Então tá bom, vou lá. Até logo. Luiz, eu tava vendo, né, mais sobre Libras, esses sinais, assim, essas línguas, e eu vi que tem um negócio lá de blusa preta. O que significa? Então, peraí. Tinha um tabu antigamente. Eu estudei no curso técnico há um ano, né? Até no comecinho do curso técnico tinha um tabu dizendo que qual era a roupa que o tradutor e intérprete de Libras tinha que a roupa adequada para o tradutor e intérprete de Libras usar era a roupa preta. Tanto que todo mundo usava roupa preta para traduzir e etc. Só que depois, até o ano passado, todo mundo começou a usar roupas diferentes. Você olha assim vídeos de tradução, depois que, se você quiser, eu posto uns vídeos na página de vocês de uns tradutores bem legais no YouTube. Que eles não usam roupa preta, eles usam roupa mais assim, sem estampa e mais assim, tipo a sua, mais normais. Então, qual é a roupa adequada para o tradutor intérprete? Depende do seu tom de pele. Qual é o meu tom de pele? Eu sou branca. Então, qual é a minha adequada? Eu tô de azul no momento. O meu azul é um azul bem escuro. Então, essa é a cor adequada para mim. Eu posso usar branco, eu posso usar azul, eu posso usar preto, eu posso usar rosa. Mas qual é a estampa que eu posso usar? Nenhuma. A roupa tem que ser lisa. E qual é a cor adequada para a cor adequada? Branco, pode ser uma cor mais rosinha, pode ser verde claro, pode ser amarelo, um pouquinho mais amarelo. Assim, depende do seu tom de pele. Qual é a cor adequada para uma pessoa que é mais parda? Vermelho, vermelhinho mais claro, entendeu? Assim, depende do seu tom de pele. Sabe, já ouviram falar do fundo quando a pessoa está interpretando? O fundo aqui atrás, ó. Por isso que eu escolhi um fundo branco. Sim, Aqueles fundos verdes. sim. Então, depende do seu tom de pele também. Eu não tenho um fundo verde, por isso que eu escolhi um fundo branco. Mas pode ser também o seu tom de pele e o tom da sua cor. Então, assim, depende também do que você vai fazer. É uma interpretação mais formal? Então, também depende da sua cor e da sua roupa e do seu do fundo. E o que é? É uma interpretação de uma música? É um poema? É o quê? É sobre política? É na escola? Tudo depende do que você vai fazer. É nada assim que tem uma regra. Se for numa escola, necessariamente tem que ser uma regra. Você pode ir com uma calça jeans, uma blusa mais estampada, porque um uniforme. Agora, se for política, é assim, regra.
Me responde uma coisa que acho que assim, quando a gente vê uma interpretação, a gente vê os intérpretes, eles se movimentam muito, por exemplo, numa live eles dançam e tem uma expressão facial muito forte. Por quê? Quando a gente está conversando com uma pessoa, falando normal, é importante, se eu falar, oi gente, meu nome é Luísa e eu tô aqui para dar uma palestra. Eu tô meio triste, né? Tô desanimada. É importante o intérprete estar falando com energia, com entonação, com vontade. Porque é a mesma forma que o palestrante está falando. Você, Fábio, todas as suas aulas, eu lembro, que você falava, gente, eu tô aqui. Então, assim, se eu interpretar na aula do Fábio e eu não tô com entonação e eu não tô com vontade, e eu não tô assim, animada, eu não tô interpretando direito. Tá. Então eu tenho que ter entonação e a mesma vontade que é o palestrante. Entendeu? Vocês vão ver agora. Ela, gente. Aqui, ó. O que ela está falando? Ó, eu vou falar e interpretar. Oi, gente, tudo bem? Qual é o seu sinal? Eu acho que o sinal dela é esse. Ó, o meu sinal é Luiz. Ó, eu tô falando agora, tô falando um pouquinho. A importância da língua de sinais. E ela, qual que é o seu nome? Maria? Maria. Falou que você é assim. Eu conheci você. Eu fui a Maria. Eu falei pra Maria aprender um pouquinho de Libras. Como que é o nome da Maria? Ela falou que vai dar um sinal pra Maria. Ela vai pensar. Ela vai dar um sinal. Ela falou que vai pensar. Como? Ela vai pensar. Ah, entendi. Perguntei quantas ela tem. Ela falou que tem 6. Vou bater palminha aqui também. Ai, que legal. Perguntei se ela conhece a Ariane. Ela falou que não conhece. Eu falei que eu estudei na escola com Juliana, ela falou que não estudou lá, não. Legal, muito legal. Tem mais alguma questão? Essa daqui é a filha dela. Tem mais alguma pergunta? Essa é a filha dela. Ah, que Dá bonitinha. tchau pra titia. Dá tchau pra titia, dá? Olha, sabia. Qual que é o nome dele? É dela? É. Sofia. Você viu? Ó, ela fez. Qual que é o sinal dela? Chama ela de novo pra mim. Qual é o sinal dela? Da criança? É, da filha. Da filha, o sinal. Nossa, que linda! Nossa, que linda! Fala pra ela que o marido dela também. O marido dela também é surdo, só que ele escuta um pouco, então ele sabe falar também. Ele fala? É, mas bem pouco. Mas Ele dá fala... pra entender. Ele me escuta e eu consigo entender ele. Ele fala Libras também?
Fala. Legal. Muito legal. Ai, E aí, gente, eu quero voltar para Libras. Gente, quem mais tem alguma pergunta? A criança. Acho que depois eu pergunto para Maria Clara, dona Teodolina. Ana, vamos lá. A criança é ouvinte, Maria? Nossa. A criança escuta ou ela é surda? Ela escuta, normal, ela já tá aprendendo a falar. Depois tenta ensinar ela. E eu queria falar uma coisa, que nesse dia foi um chororô tão grande aqui na casa da minha avó, porque quando a filha dela nasceu, a família toda reuniu aqui na casa da minha avó. Então, a Carol, ela tem um aparelho que ela escuta pouco, mas dá para ela escutar. Por exemplo, se falar Carol, ela escuta, mas bem pouco. E uma coisa que, tipo, fez todo mundo chorar foi quando ela escutou a nenenzinha dela chorar. Ela chorou tanto, mas foi tão bonito que não sei explicar, foi um momento diferente, foi ela reconhecendo a filha dela, reconhecendo o choro dela, e foi muito legal isso, todo mundo ficou muito feliz por ela, todo mundo chorou de felicidade, e foi isso, só queria falar isso mesmo. É emocionante mesmo saber dessas coisas, porque é que nem a gente estava comentando, né? A solidão de uma pessoa, de saber que a pessoa não ouve, mas também saber que ela tem uma língua própria dela, que ela não está excluída dessa sociedade. Sim. Sociedade, que ela tem a comunidade própria dela, a gente só precisa lutar. Ana. Luísa, eu queria te fazer uma pergunta que eu não soube entender muito bem. Que, tipo assim, ó, tem problema se a pessoa, por exemplo, uma destra, fazer com a mão esquerda ou direita os sinais? Não, a única coisa que a pessoa precisa quando você for fazer o sinal, que nem a Carol, né? É o nome da menina que eu conversei agora. A surda. Carol, parei. A Maria que eu conversei agora. Oi. A menina que eu conversei agora. Carol. Sim. É que nem a Carol ela fez quando ela foi me falar o nome da filha dela. Você viu que ela fez Sofia. A única coisa que você precisa saber é que o dorso da mão tem que estar para frente. A única coisa. Você não pode fazer assim, ó. O alfabeto da sua mão não pode estar para você. O alfabeto tem que estar para frente. Qualquer coisa. Palma tem que estar para frente. A sua mão tem que estar para frente. Qualquer coisa que você vai fazer. Independente se você vai usar a mão direita ou esquerda, sua mão tem que estar para frente. Independente se você vai usar a direita ou esquerda. Seu dorso tem que estar para frente. Beleza. Gente, eu acho que já deu 50 minutos quase. Não vai ficar muito extenso, aí vocês vão ficar cansados para a próxima. Gente, a minha mãe só queria dar uma palavrinha rapidinho. Ela tá doida aqui para falar. Deixa eu falar, claro. Mãe, Pode fala abrir. aí. Abre o microfone. Mãe. Tá fechado. Corre lá, ajuda ela. Ai, peraí. Então vem cá. Ela vai aí. Vai aqui. Oi, pessoal. Olá. Prazer. Oi, boa tarde. Boa tarde. Que mãe nova. Ah, muito obrigada. Bonita. Eu estava acompanhando aqui a Luíse e a Luíse desde muito cedo, que como ela falou, né, no nono ano chegou lá e falou, Libras, e eu fiquei assim, tá bom, pode ir. Eu achei que ela quisesse ir se divertir um pouquinho, né, poder ficar livre de mim à tarde, porque pegava muito no pé dela, fazer atividade, ajudar em casa também, né,
E eu também tenho uma empresa, essa empresa funciona aqui do lado, então eu também pegava no pé para ela ajudar. E aí eu pensei que ela estivesse tirando, assim, bem um sarro da minha cara mesmo. Eu vou para lá pro Quintiliano para eu poder fazer zoação de adolescente. Eu até brinquei com Beijar ela. na boca. Mais ou menos por aí. E eu sempre brinco com ela assim, minha filha, enquanto você está pensando, eu chego atrás de você e aí não vai ser legal o castigo. E não foi nada disso. Ela começou, se interessou realmente. E o surdo, na minha vida, ele mudou totalmente, porque a Luíse, ela era uma aluna completamente diferente. Ela era uma aluna que eu vivia na escola para poder ajudá-la, e mesmo assim eu não conseguia. Então, quando eu mudei ela para o Quintiliano, eu disse para ela o seguinte: filha, a partir de hoje, eu não quero ser conhecida na escola. Eu quero que você seja aquela menina que vai se interessar por todos, e você vai ter todo o meu apoio aqui em casa, fora, né, para fazer cursos extras, se for necessário, mas lá na escola eu quero que você seja aluna que preste atenção e que resolva, né, estudar de verdade. E foi isso mesmo que ela fez, mas isso tudo ela só fez, eu dou graças por ter conhecido o surdo, porque aí realmente ela começou a se interessar para poder ajudá-los. E isso mudou a minha vida. Sim, eu digo para todo mundo até hoje que foi a melhor coisa que aconteceu, tanto na vida dela quanto na minha, porque não tem conquista maior para uma mãe do que ver uma filha que antes só tinha professores que falavam mal, só tinha colegas que falavam mal, vivia levando em médicos. Luísa era acompanhada por fono, por psicólogo, enfim, inúmeros. Em casa a gente fazia atividades com ela o tempo inteiro. Então ela era muito assistida, não só, né, pelos profissionais, como por mim, pelo meu marido. Então, quando eu via aquela coisa assim, não está rendendo, a sua filha não está rendendo na escola, eu ficava, meu Deus, mas com tudo que eu faço. E aí o Quintiliano veio, o Surdos veio, a Libras veio e mudou a minha vida, mas mudou literalmente, viu, gente? Porque depois eu me lembro, ela estava no primeiro ano, nós fomos para Vitória, fomos no aeroporto em Uberlândia, não, em São Paulo. Aí eu me lembro que ela viu, olhou assim, ela passou a procurar. E ela olhou assim, um grupo de surdos. E ela tá encarando eles. Eu não conseguia falar. E eu, filha, vamos aí. Ela tá, mãe, eles não estão conseguindo se comunicar. Eu, filha, mas o que você quer fazer? Não, eu quero ir lá. Mãe, minha filha, você não pode, você não tem tempo. Vamos. Então ela passou assim, querer em tudo quanto é lugar, salvar mesmo. Tipo, pegar eles e cuidar, literalmente. Isso ela passou a fazer não só nesses momentos, supermercado, lanchonetes, restaurante, onde ela está, ela quer sempre estar ali ajudando, buscando esses momentos para estar perto deles. Então, ela falava, eu quero fazer faculdade, e é isso. Mas, a filha, até lá você vai mudar. E não mudou nada. O interesse dela, muito pelo contrário, aumentou, cada dia aumenta. E como ela mesma falou, ela sempre teve dificuldade para aprender algumas matérias, então era estudo 24 horas aqui em casa, tá? Sala, tinha quadro, tinha tudo aqui em casa, porque eu e meu marido, a gente fazia questão, e mesmo assim ela ainda tinha muita dificuldade. E eu pensei assim, meu Deus, essa é muito difícil, porque é a distância, né, gente? E não está sendo. Ela está enfrentando isso tudo com muito, assim, com uma garra muito boa de se ver, muito gostoso. Às vezes ela me pede ajuda, mas é raro. Então, eu sou uma mãe muito orgulhosa, tá? Parabéns. Muito obrigada. Parabéns por todo esse trabalho. E, muito... assim, uma coisa que eu quero deixar ao longo desse tempo, semana que vem está mais ou menos acertado uma moça que vai vir, que não é mais universitária, mas tem uma história de vida também muito legal. Eu quero que vocês entendam, gente, é que assim, a universidade é importante, mas o mais importante é vocês acharem uma profissão que vai dar prazer e transformar. Se eu quero ser marceneiro, se eu gosto disso, então você vai estudar arte, vai estudar madeira, vai estudar, vai se dedicar. Eu, Fábio, assim, eu e a Luísa é uma baita diferença, né? A Luísa, no 9º ano, ela descobriu o que ela queria e se transformou. Eu fui descobrir o que eu queria da minha vida aos 30. E eu me transformei. Só que hoje a minha batalha é que vocês não cheguem aos 30 para descobrir. Que vocês descubram cedo
ou se mudarem ao longo, mas que sejam produtivos, né? Gente, foi muito legal. Ana e Maria, que vocês são as nossas apresentadoras, como que vocês querem fechar? Teodolina, muito obrigado, muito obrigado por estar aqui acompanhando e por ser mãe dessa tranqueira aí, que dormia na minha aula e eu jogava giz ela dormindo. Fala, Ana Júlia. Agradecer todo mundo presente e foi uma experiência fantástica. Eu nunca apresentei, né, uma live assim, né? Eu gostei bastante. Espero que a gente possa estar se importando com o outro, né? Porque às vezes a gente olha só para nós e a gente não olha para os nossos problemas e ainda é muito pouco perto do que as outras pessoas passam, né? Então, a gente tem que ter empatia pelos outros. E eu gostei muito, foi muito bom, e eu agradeço todo mundo. E Deus abençoe. Maria. Um minuto, interrupções aqui. Foi muito legal, queria agradecer a presença de todo mundo. Parabéns pela sua filha. Ela deu um show aqui. Você tem que ter orgulho, muito orgulho da sua filha. Parabéns. Essa live foi muito boa, porque eu até vi que o professor chorou, eu tava de olho. Vai, que chorei. Chorou rios. Eu percebi. Chorou não, lavou os olhos de dentro para fora, né, Fábio? Eu não choro, sou um homem mau. Chorou. Foi muito legal, muito mesmo. A Carol adorou. Ela tava lá sem nada para fazer, agora ela tá toda alegre aqui. E obrigada. Lu, termina aí pra gente. Gente, eu quero agradecer de verdade. Muito obrigada pela oportunidade de realmente essa oportunidade de estar falando essa experiência que é pouca, mas é uma experiência de vida para vocês. Eu realmente me encontrei quando eu vi o que eu queria de verdade para minha vida. Eu tenho o apoio da minha família desde criança e o Fábio sempre me apoiou de verdade desde quando eu encontrei o que eu queria ser. E muito obrigada de verdade por essa oportunidade. Essa live foi maravilhosa para mim. Muito obrigada, gente. Gente, obrigado, Poli, Luiz, todos os alunos. Provavelmente as apresentações vão ser rotativas, entendeu? Não vai ser só a Ana, só a Maria, vão ser outros alunos. Então, quem for afim, obrigado até o moleque que foi meu aluno sem vergonha o ano passado, lá no Ian, foi meu aluno lá do COC, vai ser rotativo, que é amigo da Luísa, ela convidou. Então, quem quiser, nas próximas semanas, tiver ideias de outras lives, a Maria Clara teve uma ideia de uma live que ela vai fazer, que pode ficar para os outros alunos também. Ela vai explicar, a gente vai marcar um dia, ela vai explicar a profissão do pai e da mãe dela. E conversando com o pai e com a mãe dela, eles vão explicar como que é o trabalho deles. Se alguém quiser fazer também, todas as profissões são úteis e importantes. Gente, muito obrigado. E agora vamos todo mundo torcer para que quando eu fechar essa live, fique gravado no meu e-mail em algum lugar onde vai ficar gravado isso, que eu não sei direito onde que é. Beleza? Alguém quer falar mais alguma coisa? Gente, queria parabéns aí. Pode ir, Poliana. Queria parabenizar, dizer que eu estou gostando muito, principalmente dessa diversidade de tema e da gente realmente abrir os nossos olhos para outras coisas. A gente tem falado tanto assim de pandemia e tanta coisa, e às vezes a gente está com assuntos muito importantes deixados de lado aí. Queria agradecer a Luísa, a família dela, todo mundo que está aqui presente. Foi um número pequeno, mas eu acho que a gente comece assim, tá? E, para mim, estou encantada, as meninas, Maria Clara,
a Ana Júlia, muito obrigada, professor Fábio, que está junto com outros professores encabeçando esse projeto nosso aí do aluno multiplicador, e a ideia é isso mesmo, viu, gente? Agradecendo demais aqui toda a parte pedagógica da escola, a direção da escola. A gente queria agradecer e dizer que o JV está de braços abertos aí para receber vocês depois lá, tá bom? E Luiz, o ano que vem vamos ver se a gente programa alguma coisa para você ir lá na escola, tá? Quero muito que você vá lá e passe todo esse sentimento, porque a gente vê que realmente você teve um encontro e é isso que a gente quer, é isso que o Fábio falou. Não importa o que você vai fazer, mas você tem que fazer com coração, né? Tem que ser de coração e você tem que se encontrar, ter paixão por aquilo mesmo. E eu quero o ano que vem que a gente faça uma parceria aí, tá bom? Muito obrigado para todo mundo. Luiz, muito obrigado. E Ana, muito obrigado, porque você estudou, você foi conversar, sem me falar, você foi conversar com a Luíse para entender um pouco mais. Parabéns, viu? Valeu, parabéns mesmo. Valeu, gente. Tchau!